Olha, eu estou usando aqui uma máscara, eu queria a aproximação, pedi o Eduardo para nos ajudar. Você vai ver que de um lado está escrito Colheita Church e do outro lado está escrito Fé. E essa máscara é um presente que a gente está dando a todas as pessoas que ajudam o pobre. A pessoa que dá uma cesta básica para um pobre, a gente está dando essa máscara, que é uma proteção a mais, né? Começou lá na Nova Zelândia, além dos países orientais, e depois dos especialistas dizerem que não servia de nada, começaram a dizer que era importante. Então, estamos usando essa máscara porque aí a fé já vai logo na frente, e a igreja então pegou os recursos de dízimos e ofertas e comprou as máscaras, e está dando de presente para as pessoas que ajudam o pobre. Então, quando você dá uma cesta básica, vier na igreja entregar, você fala com o pastor, lembra o pastor, embora não vai precisar nem lembrar, o pastor já vai te dar, enquanto elas durarem, ok? Eu vou agora tirá-las da maneira correta. E pronto, ela já não mais será usada, porque eu não vou pregar de máscara, né? Pregar com o rosto aberto, para você ver o meu rosto e eu poder ministrar com liberdade, sem aquela máscara na frente, impedindo o som das palavras. Eu tenho mais 2 avisos para dar, e você já pode ir procurando na sua Bíblia já, o primeiro livro dos reis de Israel, 1 Reis, capítulo 2, você vai procurando enquanto eu vou te dar esses 2 avisos. Primeiro aviso: todos os dias, de segunda a sexta, de lunes a vernes, de Monday a Friday, de segunda a sexta, nós temos a viração do dia às 18 horas. É uma live em que nós oramos juntos, compartilhamos um pouco o nosso coração e oramos juntos. Tem sido assim maravilhoso esse tempo com tantas pessoas queridas e amadas, e a tecnologia ela facilita isso, a distância não nos impede. Segundo aviso: ontem terminou o Congresso de Mulheres, a Conferência de Mulheres. Ela é uma conferência anual, e as mulheres são exclusivas, esse é o nome da rede, e cada ano tem um tema. O tema deste ano foi incomparável. O Senhor sempre nos dá os temas em cima de uma busca por oração e por jejum. As mulheres oraram e jejuaram por mais de 40 dias por cada mulher. Foi simplesmente extraordinário. Eu estou citando isso para insistir com você que é homem, com você também que é mulher e não assistiu, para assistir essa conferência. Ela está na página da Colheita Church, vale a pena você assistir. A última palavra da noite, a pregação, toda ela é maravilhosa, a conferência inteira. Inclusive eu tive uma participação na sexta. Mas a última palavra de sábado à noite, eu queria muito que o Brasil inteiro ouvisse. Eu queria que você, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, que está nos assistindo, de repente passou aqui no canal por acaso, depois entre na página da Colheita Church, nessa mesma página que está sendo transmitido aqui agora o culto, e assista a última ministração de amanhã, de ontem à noite. Algo que vai realmente abençoar o seu amanhã, o seu futuro. A Márcia Daniela, como profetisa de Deus, estava cheia do Espírito Santo, estava liberando uma direção profética muito forte. Eu dizia para ela hoje que quando Deus nos deu o tema de novidades, ano das novidades, eu me lembro de ter mandado isso até para alguns pastores, e os pastores terem colocado embaixo, novidades de Deus. E eu lembro de ter a convicção de deixar novidades. Me veio muito claro no coração de que algumas seriam de Deus, mas seria um ano muito diferente. Aconteceriam coisas que nunca aconteceram.
mas nós também teríamos vitórias que nunca tivemos na nossa história. O tamanho do deserto determina a vitória de Canaã. O tamanho da luta determina o tamanho da vitória. E o tamanho de uma batalha também determina o tamanho da celebração. Ainda esse ano, o Senhor vai te dar motivos de sorrir. O Senhor vai botar uma dança nova nos seus pés. O Senhor vai colocar um novo sorriso nos seus lábios. E uma nova maneira de abraçar as pessoas. Eu sei disso, porque eu sei que Deus não desistiu daqueles que o buscam na terra. E você que estava afastado do relacionamento com a palavra e com Cristo, volte. Esse é o tempo de voltar à comunhão com Deus. O tema nosso essa noite é um tema forte, tá? É um tema que talvez vai te reportar à questão política, mas fique muito tranquilo que não é o nosso assunto. É só o nosso tema. E você vai ser ampliado como marido, como esposa, como filho, como empresário, como cidadão, de uma maneira impressionante, porque o Espírito de Deus está fluindo para dentro da sua casa, através das palavras de Cristo, que eu vou estar lendo aqui, através da Taná também, do Antigo Testamento, e também vamos citar a palavra de Deus também na Brit Hadasha, no Novo Testamento. A vida de Cristo vai ministrar fortemente a sua família. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no segundo capítulo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo Reis, capítulo 2. Enquanto você abre, vai abrindo aí a sua Bíblia, procura o capítulo 2, liga também. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro Reis, capítulo 2. Eu quero tratar do tema exonerações necessárias. Exonerações necessárias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, diz assim, a partir do verso 1: aproximando-se os dias da morte de Davi, rei de Israel, deu ele ordens a Salomão, seu filho, o Shelomá, que se diz em hebraico, seu filho. Verso 2: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Deixa eu parafrasear para você entender melhor esta frase. Eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou eu estou indo morrer como todo mundo que está no planeta morre. É a mesma coisa. Então ele está dizendo, todo mundo vai morrer e eu está chegando o meu momento. Ele estava muito velho, o rei Davi. E aí ele diz para o filho dele, Salomão: coragem, pois, e seja homem. Tenha coragem e seja homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moshe, na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Então veja que é preciso coragem para guardar os mandamentos de Deus, ainda mais em tempos de balbúrdia. Verso 4: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então veja como as promessas de Deus são condicionais. Ele tem uma promessa para ele e para os filhos, mas ele diz: se os teus filhos guardarem o que está escrito na minha palavra, aí sim se cumprirão essas coisas e você vai ser abençoado por onde você for. Verso 5: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz
vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos seus lombos e a sandália dos teus pés. Cinto fala de verdade, você vai ler isso em Efésios capítulo de número 6, cinturão da verdade. E as sandálias fala do vínculo com a palavra de Deus. Por isso se diz a preparação do evangelho da paz e se fala de equilíbrio. Então ele manchou de sangue a verdade na vida dele, o Joabe, e manchou também o equilíbrio. Não era mais um ministro, um líder de exército equilibrado. Essa é a expressão aqui usada por Davi. Verso 6, eu vou até o 12. Verso 6, faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Quando ele diz, faz, pois, segundo a tua sabedoria, ele está dizendo, você precisa saber o jeito certo de fazer, não é fácil. Para fazer essa exoneração, você vai ter que saber como fazer. E outra coisa importante que ele diz, que na sua Bíblia talvez apareça como a minha, cãs são os cabelos brancos. Versículo de número 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Você sabe que Absalão era filho de Davi, ele se levantou contra Davi, rompeu com Davi, dividiu o reino do próprio pai, envergonhou o pai, causou uma comoção nacional, e um camarada chamado Barzilai, no versículo 7, que é a mesma expressão para o nome Brasil, curiosamente, Barzilai é o nome que se chama o Brasil. Então ele diz, Barzilai é como se fosse o Brasil tivesse sido bom com Israel. Porque ele diz, olha, Barzilai ficou do meu lado. Quando Davi estava fugindo, envergonhado, derrotado, humilhado, o Barzilai falou, Davi, eu quero ser fiel a você. Ficou do lado dele, alimentou Davi e honrou Davi. Por isso Davi está lembrando dele agora para o filho no verso 7. Estou no verso 8. Eis que também contigo está Simei, guarda esse nome, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me amaldiçoou com dura maldição, no dia em que eu ia a Manaim, que significa habitação de anjos. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Deixa eu contar a história para você entender o contexto. Davi está fugindo, triste ali, e começam a tacar terra sobre a cabeça de Davi, pedra, e Davi está humilhado, derrotado, envergonhado, fugindo do reino onde ele era o rei, era o governador, humilhado e derrotado, quase lembrando histórias do nosso país, de séculos passados, num sentido de fuga mesmo, de humilhação. E um homem levantou, pôs a mão na espada e disse assim para o rei, ô rei, me dá permissão, que eu prometo que eu não vou mover a espada a segunda vez, eu vou fazer um movimento só, e vou arrancar a cabeça de Simei de cima do corpo dele, porque o Simei estava amaldiçoando, maldito é Davi, xingando Davi, né? Não era pelas redes sociais, não tinha, naquela época era vividamente, xingando, amaldiçoando, e quando ele foi para matar o Simei, o Davi falou, não faça isso, guarda a sua espada, se Deus está deixando ele me amaldiçoar, é que eu estou merecendo, deixa, talvez eu precise passar por isso, talvez Deus queira que eu passe por isso, deixa ele viver, não o mate, ok? Por isso Davi aqui diz, eu jurei que não o mataria. Agora eu estou no verso 9 e eu termino no 12, então estou quase acabando. Presta atenção no 9. Eu disse, jurei que não o mataria, disse Davi, mas agora não tenhas ele por inocente, pois você é um homem muito sábio, meu filho Salomão, e você saberá o jeito certo de como há de fazer para que ele pague pelo que ele fez, não tenha uma morte natural, as suas cãs não desçam à sepultura sem ser com sangue. Davi descansou, a palavra que descansou do verso 10 está para morrer. Davi descansou com seus pais,
conforme ele tinha dito no versículo 2, agora aqui no verso 10 se cumpre. Ele disse que estava morrendo, agora Davi morreu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Quando abrirem de novo as fronteiras, querendo Deus, você vai conhecer a cidade de Davi, que fica lá em Jerusalém. Verso 11, foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, uma quarentena. 7 anos em Hebrom, porque tudo tem um treinamento, e em Jerusalém 33 anos, que aponta para Jesus, para a ressurreição, e ele ficou primeiros 7 anos, que é um tempo de completude, em Hebrom, e Hebrom que você também se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida. E o verso 12, eu termino com ele, diz que Shelomá, ou Salomão, assentou-se no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou de um jeito sobremodo, de um jeito transbordante, sobremaneira, extraordinariamente. Se fortaleceu muito. Aí na sua casa, põe a mão assim comigo no coração e diga assim: Senhor Jesus, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a colocá-la em prática. Senhor, que a tua palavra me alcance, porque quando ela me alcança, ela me edifica, ela me promove, ela me abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Nosso tema é exonerações necessárias. Essa semana nós fomos surpreendidos com a saída do novo ministro da Saúde, Nelson Tachi. Realmente foi uma surpresa para todos nós brasileiros. E a gente começa a achar que está acontecendo muito. Uma pesquisa rápida no site da BBC de Londres, reportagem de 22 de abril de 2016, tem exatamente essas palavras que eu vou ler para vocês. Desde que assumiu a presidência em 2011, Dilma Rousseff demitiu, substituiu ou aceitou demissão de 86 ministros. Em média, um ministro foi demitido ou trocado do governo da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, a cada 22 dias. Reportagem da BBC de Londres, do dia 22 de abril de 2016. É evidente que os que são caçadores de fake news, eles aproveitam o disparate da data apresentada por alguns, porque o presidente atual não está presidindo há 4 anos, e fazem a diferenciação pelo fato de que a reportagem da BBC, ela saiu em 2016 e está se tratando de um mandato que vinha desde 2011, portanto, mais tempo dá para demitir mais pessoas. Porém, o prazo observado entre o momento do Brasil agora e outros governos que o Brasil já teve, observa-se que, por exemplo, no caso de Dilma, houve pelo menos 9 exonerações, portanto, mais que o dobro do que tinha havido no governo atual. Agora, o texto que lemos, que é o que nos interessa, eu só estou citando isso para te colocar dentro do contexto, a gente chama isso em homilética, que é a arte da pregação, a gente chama isso de assunto introdutório, para depois nos lançar na elucidação do texto. O que nos importa é o texto que eu li, e não são questões ligadas ao governo, mas ao texto. O texto que lemos, Davi está dizendo para o seu filho que está assumindo o governo de Israel, Salomão, para que seu governo tivesse paz e prosperidade, que é o significado do nome do filho de Davi. Salomão significa isso, homem de paz ou paz e prosperidade. Ele teria que matar, não é exonerar, é matar 4 ministros. Mas se fosse hoje, seriam exonerações.
Agora, Salomão significa homem de paz, significa homem pacífico. Você vai se lembrar que no tempo do rei Davi havia muita guerra. Davi foi um homem que teve a mão cheia de sangue, um homem de guerra. Mas Salomão, o seu nome é da mesma origem da palavra Shalom. Shalom significa paz e prosperidade. A expressão Shalom significa que tudo lhe vá bem. Olha que legal, que tudo lhe vá bem. Em hebraico é Shelomá, o nome dele, que tem a mesma raiz de Shalom, ou em árabe se diz Salam Aleikum, mas é a mesma raiz da expressão para paz. Então, Shalom é a mesma raiz de Shelomá, que vai dar o nome em português Salomão, que é o mesmo que Shalom. Então o governo de Salomão, ele seria um governo de paz e de prosperidade. A Bíblia diz que não teve outro rei mais próspero do que ele, nem antes, nem depois. E também teve paz, não tinha guerra na sua época. Todos os que estavam à sua volta se tornaram pacíficos para com ele. Quando você chega no 4º capítulo, nós estamos no 2º, especialmente no verso 21, está explícito que todos os reinos em volta investiam neles, quer dizer, os investidores vieram para Israel, a economia aumentou, o reino deles se fortaleceu e não tinha desgaste com guerras, sejam elas internas, chamadas civis, ou sejam com outros povos, aonde um tenta dominar sobre o outro. Mas para que isso acontecesse, Shelomá, ou Salomão, teve que ouvir os conselhos de Davi, seu pai. Davi, para nós, representa o rei dos reis, o Hamelech Hamelachim, o rei dos reis, que é Yeshua, ou como a gente fala no Brasil, Jesus. Ele é o nosso rei, Jesus é o nosso rei. O que significa, então, quando eu ouço os conselhos de Jesus? Por isso, quando Jesus chegou, as pessoas diziam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Davi sempre tem esse simbolismo dessa monarquia celestial. Portanto, ele teve que ouvir, dar ouvidos aos conselhos de Davi, como eu e você temos que dar ouvidos aos conselhos de Jesus, para que tudo se ajuste e para que mesmo no meio do caos, a gente venha a prosperar. Agora, Davi teve que, para isso, Salomão teve que, para isso, matar 4 pessoas, 4 líderes que estavam sob o comando dele. E isso teria que acontecer logo de cara. Para os cristãos, eu e você, esse texto serve para tratar não de pessoas que estão fora de nós, para além de nós, mas para tratar certos comportamentos a partir da pessoa que nós somos. Ou seja, é para tratar coisas que estão dentro de nós, que precisam ser anuladas, precisam ser exoneradas, precisam ser dispensadas, precisam ser assassinadas, precisam ser mortas. O que significa matar no Novo Testamento? No Novo Testamento, o matar tem a ideia de anular algumas coisas de nossa vida, vencer algumas limitações, mas de uma maneira tão radical e tão cabal, tão definitiva, que é como matar. Paulo usa essa expressão em 1 Coríntios 9, 27. Paulo diz: antes subjugo o meu próprio corpo, o reduzo à servidão, eu esmurro, diz outra tradução, o meu próprio corpo, e o reduzo à servidão, para que não aconteça de que, pregando eu a outros, no dia que Jesus voltar, eu mesmo venha a ser desclassificado, reprovado. Veja como Paulo trata da morte quando fala disso. Martinho Lutero disse: pensei que o meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Então todos os dias temos uma luta contra coisas que brotam de nós, que nós não gostamos e que estão sendo mais vistas e explicitadas dentro do lar, no ambiente doméstico, com a convivência maior por causa desse afastamento social e da chamada quarentena, e que em alguns lugares já virou até lockdown, né? Trancar.
Então, quando Paulo, por exemplo, escreve a região da Galácia, no capítulo 2, verso 20, ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne é uma vida de fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então o que Paulo está dizendo é: se vocês procuram Jesus, não procurem lá na cruz, porque a cruz está vazia. Procurem aqui, porque ele está em mim. E se vocês procuram Paulo, não procurem aqui, porque Paulo não está mais aqui. Paulo está lá na cruz. Então a velha natureza ficou na cruz e a vida de Jesus veio viver na nossa vida. Então o maridão dentro de casa é o próprio Jesus andando da cozinha para o quarto, para a sala. É o próprio Jesus que está em casa. A esposa que está ali, ela representa Jesus, porque ele vive também dentro dela. Os filhos são todos Jesus, por isso a expressão Christos ou cristianismo, são todos porque Jesus vive nas pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente vai procurar viver da melhor maneira possível com essas pessoas para fora, mas para dentro nós vamos precisar matar algumas coisas. A Bíblia diz em Gálatas 5:24 que os que são de Cristo crucificaram a carne, quer dizer, crucificaram seus desejos carnais incontroláveis com suas paixões e concupiscências. Essa palavra concupiscências é desejos desenfreados, foram todos pregados na cruz. Então nós temos que matar a velha natureza, porque tem gente que já pensa na sogra. Quando a Bíblia diz que a velha tem que morrer, é a velha natureza, a nossa velha natureza, que foi que Salomão teve que matar para ter um governo de paz. 4 personagens que representam 4 características que você vai ter que matar, e eu também. Número 1, ele matou Joabe. Ele teve que matar Joabe. Joabe significa desobediência. Joabe significa rebelião. Rebelião velada, mascarada. Joabe significa vingança. Joabe significa violência. Você vai ver no texto que Davi fala da violência de Joabe. E é curioso que Joabe era muito fiel a Davi. Foi um dos maiores líderes que esteve ao lado de Davi. Um dos maiores ministros que Davi já teve. Eu imagino a balbúrdia em Israel, quando a Rede Globo de Jericó anunciou no domingo à noite pelo Yosef Banner Yakiva Hamelech. E ele foi no jornal e disse: gente, foi exonerado Joabe por Salomão. O que Salomão está querendo arrumar? Porque não foi brincadeira. Porque o cara era muito grandioso. O nome dele, Joabe, significa Jeová é pai. Deus é pai. Deus, havia paternidade do nome. Ele era filho da irmã de Davi, Zeruia. 1 Crônicas 2, 15 e 16. Eu quero ler para você. Diz assim: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão do exército. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que se tornou chefe. Como é que ele se tornou chefe? Se tornando o segundo em comando na administração de Davi. Ele era o segundo homem de Davi. Ele era o mourão de Davi. Tá? Não era fraco não, era o segundo homem. Como ele se tornou esse homem tão importante, Joabe? Porque Davi deu oportunidade para todos, ele tinha um espírito aguerrido, ele foi lá e resolveu. Agora, como é que uma pessoa muda tão de repente? Só lê a Bíblia, você vai ver anjos que se rebelaram. Você vai ver a história da primeira família. Com o passar do tempo, Joabe foi endurecendo o coração e se tornou um assassino a sangue frio. Joabe se tornou um manipulador do seu próprio líder. Se você tiver tempo depois, por favor, tire um tempinho amanhã ou ainda hoje à noite, leia em casa 1 Samuel capítulo 3, versos 28 e 29. Você vai ver o espírito manipulador de Joabe.
Ele ia manipulando o líder, ele ia fazendo o líder ir na direção que ele queria, ia fazendo o líder fazer o que ele queria. Joabe significa desobediência, rebelião, vingança e violência. Joabe era vingativo, como certas pessoas que a gente conhece no nosso dia a dia. Então o que é que você tem que matar primeiro hoje à noite? Não é os outros, não é ser inimigo dos outros, não é sair brigando com os outros, não é brigar com a sua mulher, não é brigar com o seu marido, não é brigar com seus filhos. Você tem que matar essa pulsão de desobediência dentro de você, esse espírito de rebelião velada, essa coisa de ficar encantado com elogios e querer tirar vantagem de situações. É você como patrão querendo tirar vantagem dos empregados. É você como cidadão tentando buscar um recurso que não lhe pertence, que deveria chegar na mesa do outro que tem necessidade. Você tem que matar a vingança, o espírito de vingança. Você tem que matar a violência. Quantos homens violentos, mulheres também, tem mulheres super violentas, mas tem maridos violentos também. Mais, infelizmente, são os maridos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o consumo de bebida alcoólica aumentou, e homens que já eram violentos se tornaram mais violentos, mulheres que já eram violentas e grosseiras se tornaram mais grosseiras. A gente tem uma técnica, minha esposa e eu, e hoje ela estava me lembrando dessa técnica. Eu, quando despeço dela, que ela vai sair do carro, eu vou sair de casa, se a gente, quando vai se despedir, ainda que seja assim, vou ali e volto 2 minutos depois, a gente tem a técnica de sempre dar beijo, sempre dar beijo, sempre dar beijo. E eu disse para ela, a gente precisa fazer isso sempre, para manter a conexão, para a gente não ficar 2 irmãos, que tem marido e mulher que estão dentro de casa, já estão 2 irmãos. O marido chega em casa, já nem diz, oi meu amor, chega aí. Não, ele já chega assim, a paz do Senhor, irmã. E ela, passeou, irmão. Passeei também, você passeou? Não, só você que passeou, porque eu não passei, estou em casa, né, dia todo. Aí ele disse, eu quero comer alguma coisa leve. Ela disse, comer algodão. E aí ele diz, senta aqui que eu vou puxar a cadeira. Quando ela vai sentar, ele puxa, não é para ela sentar, é para ela cair no chão. Aí começa a confusão. Por quê? Por causa do espírito de violência. A violência é um espírito. Então a gente tem que treinar palavras carinhosas, treinar doçuras, treinar a falar coisas que a gente não tem costume. É um treino. Apóstolo, mas eu não sou assim. E quando eu vou ver aquele negócio cresce dentro de mim, cresce e eu falo, eu vou esganar. Você tem que matar esse negócio que está crescendo aí. Essa ira incontrolável, esse ódio, essa revolta, essa vingança. Tem mulher que não é violenta, mas ela sabe se vingar. Ela se arruma todinha, coloca as melhores roupas íntimas que ela tem, ela se perfuma. E quando o marido se aproxima, ela vira para ele e diz, não vem que não tem. Lockdown aqui em casa. Estou de distanciamento social de você. Para se vingar por algo que ela queria e o marido não pôde fazer. Esse é o momento que a família tem que se unir, filhos com pais. Papai, o que eu posso te ajudar? Papai, deixa eu te dar uma força aqui. Posso ajudar nisso? Mamãe, o que eu posso te ajudar? E o marido com a mulher com o marido. Esse é o momento de fazermos terapia. Os maridos, os filhos, todo mundo querendo terapia e deixando o outro tranquilo. Não, deixa que eu lavo a louça. Então a gente precisa dessa atitude. E Joabe significa isso. Porque Joabe pode estar crescendo aí dentro de você. E se você não matar o Joabe, ele vai crescer muito e vai matar os seus sonhos. Porque o problema não é você estar preso, o problema é os seus sonhos estarem presos. O problema não é você estar em lockdown, é os seus sonhos entrarem em lockdown. O problema não é você estar em quarentena, é os seus sonhos entrarem em quarentena. Não deixe o diabo prender os seus sonhos. Não deixe o diabo prender os seus projetos. Não deixe o diabo usar a sua própria carnalidade para matar os seus projetos. Deus quer te dar a capacidade de governar sobre as situações difíceis e não ser governado sobre ela. A sua família pode dar a volta por cima.
e você tem condições de não se deixar vencer pelo Joabe. Se você deixar o Joabe crescer, ele vai matar os seus projetos, os seus sonhos, o seu governo, a sua família, e por fim vai matar você. Mas como eu estou compartilhando a palavra de Deus com você, eu tenho certeza que ela está entrando aí. Você vai se levantar e vai matar esse Joabe aí, antes que ele toque na sua família, antes que ele toque em você. E quando tudo isso passar, você vai olhar para trás e vai dizer: eu atravessei esse deserto e o Senhor esteve comigo durante esses 40 anos, e a mão poderosa dele foi sobre mim, e hoje eu sou mais forte do que antes. E vai vir Shelomá, reino de prosperidade e de paz. Número 2, ele teve que matar Adonias. Que é Adonias? Adonias significa maledicência, acusação, crítica. Se Adonias, esperteza, malícia, influência para se dar bem, seu Adonias. E é engraçado, é curioso, porque Adonias, que é mesmo de raiz de Adonai, que é Adonia, ou Adoniahu, é um nome muito bonito. Em hebraico, o significado de Adonias é Yahweh é o Senhor, Yahvé é Senhor, o Senhor é Deus, o Deus é o Senhor. Então é um nome muito bonito, mas o sentido prático de Adonias veio a se tornar usurpador, ladrão, alguém que usa a influência para se dar bem. Adonias veio a se tornar alguém que envolve outros para levar vantagem. Adonias veio a se tornar alguém que é obcecado pelo trono, é alguém que vive buscando posição, vive buscando poder, seja na empresa que trabalha, seja dentro de casa. Mulher tem que parar de concorrer com o marido tem que parar de concorrer com a mulher. Vocês jogam no mesmo time. Hoje, quando estávamos no drive-thru de oração, veio uma família inteira usando a máscara com o escudo do Flamengo. E como eles sempre ajudam com as cestas básicas, eles ganharam a máscara. Eu brinquei com eles, falei: vamos trocar agora, vamos aplicar, colocar essa máscara nova agora. Eles tiraram a máscara do Flamengo, eu filmei eles tirando a máscara do Flamengo e colocando depois a da colheita. Eu filmei, eu não aguentei. Aí eles riram, brincaram. O marido não tirou não, foi só a mulher que tirou. E tinha uma outra família que passou, tinha uma criancinha no banco de trás. Quando os pastores começaram a orar, ela pequenininha, levantou as mãos e começou a adorar o Senhor, obcecada pelo céu, pelo trono de Deus, não por poder. E teve uma outra família que eu gostei muito, que veio até com um cachorro bonito, e veio o cachorro também junto com a família para receber oração. Então veja que Adonias tem um significado tão bonito originalmente, que é Jeová é Senhor, mas veio se tornar uma coisa muito feia: esperteza, malícia, influência para se dar bem. Que terrível, misericórdia, Senhor. Não deixe isso crescer dentro de você. Não deixe Adonias crescer dentro de você. Terceiro, esse terceiro eu fui citando ele junto com o segundo. Então o pessoal da transmissão falou: o pastor está citando o ponto 3. Ele matou Simei. Sim, o Simei, que significa maldizente. Simei, o sentido de Simei, sentido simbólico de Simei, é maledicência, acusação e crítica. Esse é o sentido simbólico de Simei. Mas o nome Simei é bonito. Sabe o que significa Simei, Carlos Magno? Simei significa famoso. É bonito. Mas ele veio a se tornar um maldizente, infelizmente. Então Simei é uma natureza de amaldiçoar. Se você tem essa natureza, você gosta de xingar. Quando você vê, você está xingando. Quando você vê, você está amaldiçoando. Quando você vê, você está depreciando. Qualquer coisa que alguém elogia, você fala: mas tem isso aqui de ruim. Mas isso aqui não presta. Mas essa porcaria, não sei de quê. Se você tem essa tendência, isso é Simei. Simei que está tentando crescer dentro de você.
Simei tem essa natureza de amaldiçoar tudo, especialmente o líder. Você vê como ele começa a amaldiçoar Davi. Então a gente precisa tomar cuidado para ele não ter a mania de falar mal. Tinha um humorista que ele fazia um programa de humor que ele dizia: a culpa é do governo, a culpa é do governo, a culpa é do governo, porque é muito fácil isso. Filhos muitas vezes pensam: a culpa é só dos pais, a culpa é dos pais, eu não pedi para nascer. Tinha até um pregador muito bravo que eu estava ouvindo, que o Lucinho, ele falou assim: tem jovens que falam: eu não pedi para nascer. Aí ele falou: então morre, miserável. Bom, eu não diria isso, não morre não. Mas é uma expressão muito dura para os pais, né? Eu não pedi para nascer. Porque Deus, onde é que está Deus? Então assim, ofender quem está sobre você, às vezes dá um gostinho. A gente precisa tomar cuidado com isso. Isso não quer dizer a gente não ter uma mente que é capaz de discernir o que é certo e o que é errado, dizer isso aqui está errado, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Isso é outra coisa. Mas eu estou falando desse espírito de amaldiçoar, esse espírito de amaldiçoar, especialmente quem te ajuda, quem te cobre, quem investe em você. Uma pessoa que amaldiçoa o próprio patrão, ele é burro. Como é que você amaldiçoa o cara que te paga no final do mês? Como é que você fala mal do cara que te dá o seu salário no fim do mês? Não faz sentido. É como o homem que começa o dia ofendendo a mulher e no fim do dia quer namorar. Ela é emocional, ela vai ficar com aquelas imagens todas do dia. As mulheres lembram coisas de 10 anos atrás, não vai lembrar o que aconteceu de manhã? Claro que lembra. Então mate essa natureza de Simei, mate esse espírito crítico, antes que isso mate você. Simei acusou Davi. Davi ia subindo, ele amaldiçoando e acusando: é isso mesmo, você é um amaldiçoado, falando para Davi. Isso é um espírito de acusação contra as pessoas. É o mesmo espírito dos fariseus, que toda vez que Jesus ia fazer um milagre, os fariseus estavam lá. Você já notou isso? E quando Jesus ia atuar, os fariseus: opa, não concordo. Opa, tem que conferir na Torá. Opa, onde está o versículo bíblico? Tem gente que quer referência bíblica para tudo. Você fala: hoje vou comer macarrão. Ele diz: me dá o texto bíblico. Não tem texto bíblico para comer macarrão. Então, as pessoas críticas, elas ficam tentando achar algo errado. Por exemplo, um dia Jesus estava pregando no meio da rua, e ele disse: se alguém fala de si mesmo, seu testemunho não tem valor, quem tem que falar é o outro. Aí, um pouco mais na frente, ele continua pregando, ele diz: porque eu, o filho do homem? Aí um fariseu se levanta e diz: opa, está falando de você mesmo, seu testemunho não tem valor. Aí Jesus disse: ainda que eu falo de mim mesmo, meu testemunho tem valor, porque eu falo a verdade diferente de vocês, e eu não estou só. Sou eu e o meu Pai que está no céu que confirma comigo. E se vocês não creem em mim, acreditem nas obras que eu faço. E foi embora. Mas preste atenção, que eles ficavam tentando pegar Jesus em alguma palavra. Você já percebeu isso? Se você leu Mateus, Marcos, Lucas, João, os 28 capítulos de Mateus, os 16 capítulos de Marcos, os 24 de Lucas, os 21 de João, você já reparou. Eu tenho certeza que todas as vezes eles vinham pegar Jesus em alguma palavra. O texto diz assim: e falavam assim para ver se o surpreendia em alguma palavra. Agora o senhor falou, olha isso aí que o senhor fez agora, está certo? Moisés mandou dar carta de divórcio. O senhor disse o quê? Mas Moisés mandou dar carta, quero saber a sua opinião. Eram perguntas capciosas. Olha, Moisés mandou que a mulher fosse apedrejada, o que é que o senhor diz? Aí ele levantava e dizia: não, faz o que Moisés mandou. Pedra na dona. Estou aqui para ser contra Moisés. Moisés era meu servo, trabalhava para mim. Pode dar pedrada na senhora. Agora, antes, calma, que o pessoal já foi. Calma. O primeiro, seja alguém que nunca cometeu pecado. E eu estou aqui abaixado, escrevendo no chão. Eu não sei se Jesus estava escrevendo os nomes deles. Abraão, filho de Zedequias, ontem às 15 horas. Pontinho, pontinho. Eu não sei o que ele estava escrevendo. Eu sei que quando ele baixou e começou a escrever, o povo foi largando as pedras. Dos mais velhos para os mais novos, porque os mais velhos têm mais pecado, né? Teve mais tempo para pecar. Então, dos mais velhos para os mais novos, até que o mais novinho largou e rapou fora também. Não sobrou ninguém. Aí a mulher ficou sozinha, levantou a cabeça. Jesus se ergueu o olhar daquela mulher, como ele está erguendo o seu hoje. Olhou para ela e disse: filha, onde estão os teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Porque todos tinham pecado. Jesus tinha pecado? Não. Então ele podia apedrejar ela. Ele olhou para ela e disse, mas eu também não vou te condenar. Vai em paz, minha filha. E para ninguém dizer que Jesus estava provando o pecado, quando ela está indo, Jesus diz, filha, não peques mais. Não peques mais. Você está perdoada. Veja que o espírito dos fariseus era esse espírito de cimeia, era esse espírito de acusação contra as pessoas, que condena os demais. Que atitude nós tomamos, vocês e eu, quando nós vemos um irmão caído? Nós nos alegramos? Nós nos regozijamos? Tem gente que fica feliz, soube que mais um cantor evangélico, você viu um pastor, se alegra. Cuidado, querido, cuidado. Deus quer nos limpar deste pecado de acusação, deste pecado de maledicência. Ele quer que sejamos santos. Essa atitude de cimeia que não perdoa, que é sempre o espírito crítico, que quer crescer dentro de você. Hoje você vai orar para ele morrer. Quarto e último, nós vamos ter que exonerar o Abiatar. E apóstolo, negócio de exonerar é com o Bolsonaro. Aproveita a dica do momento e faz você exonerações de coisas da alma. Exonere o Abiatar. E Abiatar tem um significado lindo também. Abiatar significa que Deus dá em abundância. É lindo. Mas infelizmente, ele se tornou um traidor. E o seu nome passou a significar simbolicamente desleal. É igual Judas. Eu não vejo pais colocando o nome de filhos de Judas. Ô Judinha, vem cá Judinha, Judas. Esse menino vai chamar Judas, que ele é tão bonito. Difícil, você não vê. Mas Judas é um nome lindo. É o mesmo nome de Judá no Antigo Testamento, que significa Deus é o meu louvor. Ou Deus seja louvado. Judá, é lindo o nome, mas ninguém põe. O significado é lindo, mas se tornou, se uma pessoa chamar o outro hoje de Judas, fulano, você é um Judas, ele não entende que ele é um louvor a Deus, porque passou a significar um traidor, um desleal. Assim é Abiatar. Abiatar é Deus dá abundância. Deus quer te dar muitas coisas, claro, mas infelizmente ele passou a se tornar traidor. Então espiritualmente Abiatar é desonestidade, Abiatar é traição, Abiatar é hipocrisia, aquela traição que você não esperava. Aliás, você só pode ser traído por um amigo, não tem como ser traído por um inimigo. O inimigo veio e me traiu. Como é que ele vai te trair se ele é seu inimigo? Você só pode ser traído por um amigo. Por isso que Jesus, quando Judas beija, Jesus diz, é com um beijo que me traz amigo. Amigo. Então veja que Judas era de tanta confiança, que Jesus deixava ele de administrar todas as coisas. Tanto que quando ele se levantou na Santa Ceia, todo mundo achou que Jesus estava mandando ele levar alguma ajuda para o pobre. Ele cuidava da parte de assistência social, de ajudar os pobres, os recursos. Ele cuidava. Então, cara de confiança. Mas se tornou. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse tempo de pandemia, para que a gente não se torne alguma coisa muito horrorosa, que a gente nunca imaginou que pudesse se tornar. Tua casa não é lugar de violência, de ofensa, de traição, de hipocrisia, de deslealdade. Mate a deslealdade. Mate a deslealdade hoje, antes que a deslealdade mate você. Hoje nós vamos fazer uma oração de entrega da velha natureza para Deus. Vamos pedir a Deus que Deus mate esses males que tentam crescer dentro de nós. Nós vamos matar Joabe, vamos matar Adonias, vamos matar Simei e vamos matar Abiatar. Ou seja,
Quando eu digo vamos matar Joabe, vamos matar a desobediência, que é uma rebelião disfarçada com violência. Vamos matar a esperteza, a malícia, a velhacaria, aquela influenciazinha para se dar bem, como muitos políticos no país estão tentando fazer ao roubar a respiração do povo. Já que estamos num momento que não precisa de licitação, nós vamos matar o Simei, que é essa maledicência, essa acusação, esse espírito de crítica. Imagina ficar o dia inteiro um criticando o outro dentro de casa, quem é que vai aguentar? Você está fazendo agora o home office, está trabalhando em casa, está resolvendo coisas em casa. Claro, a gente fica mais tenso, quem tem filho pequeno, imagina, a criança vem e pula em cima. Mulher, você não está vendo essa criança me atrapalhando? Então, calma. Mate o Adonias, mate o Simei. E vamos matar o Abiatar, que é a deslealdade. Tem muitos homens se tornando desleais, muitas mulheres, muitos filhos se tornando desleais, muitos crentes se tornando desleais a Deus. Pensa que porque não tem ajuntamento no templo, eu não tenho mais que ser crente. Aliás, não fiz isso ainda porque estou ajudando o município. Mas você não tem noção da minha vontade de trazer os jovens, pelo menos ainda que sente um numa ponta de uma fila, outro na outra ponta, porque nós temos um auditório, graças a Deus, muito grande e amplo, porque tem muita gente aproveitando esse tempo para tirar férias de Deus, só no Prime Video, Netflix, só nas redes sociais, só fazendo coisas secundárias e se tornaram desleais com Deus. Tem gente que está pensando que nesse tempo não precisa ser crente, mas que dá para ser desleal. Não dá, porque a trombeta pode tocar a qualquer momento, e aqueles que estão firmados com Cristo subirão, e você vai subir em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Posso orar com você? Graças a Deus eu sou tão humano quanto você. Esses 4 personagens tentam brotar em mim todo o tempo, como acontecia com Martim Lutero e com os heróis da fé. Um Joabe de vez em quando quer brotar, ou em forma de violência, ou de rebelião, ou de desobediência. Um Adonias quer brotar, quando eu vejo que ele quer brotar, eu vou lá e mato ele, exonero ele. Ele tenta vir com o quê? Com esperteza, com malícia, usando a influência de uma maneira negativa. Quando tenta brotar um Simei, que é a maledicência, a acusação, a crítica, eu também vou lá e mato ele. Paulo disse, esmurro meu velho homem. E principalmente com Abiatar, que é desleal, não tem coisa mais feia do que ser desleal. Nem bandido admite traidor. Nem bandido admite o cara desleal. O cara dedo duro. Nem bandido admite. E aqui, só para citar o contexto que você está vivendo agora, vendo as mídias, lendo os jornais e vendo nas redes sociais, que atitude honrosa do ministro da Saúde, Nelson Teich, ao sair do governo. Agradeceu, falou da postura dele, do que fez, disse, isso aqui não dá para concordar e tal, estou indo embora. Sem sair como um louco, atirando para todos os lados. Eu quero orar com você agora, para que Deus te dê essa hombridade de ser um homem santo, uma mulher santa. Aí onde você está, na sua casa, talvez num hospital, talvez na UPA. Na UPA eu acho difícil, porque quase não tem ninguém lá. Está vazio, está o estacionamento, pelo menos por enquanto. O povo está com medo de ir para o hospital, está preferindo ficar doente em casa. Mas eu queria orar para que você, aonde estivesse agora, esses 4 aqui fossem mortos. Joabe, o Adonias, o Simei e o Abiatar. Põe a mão no coração, fecha seus olhos. Diga comigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor, eu te peço,
me dê forças para exonerar todo Joabe da minha alma, para mandar embora todo Adonias da minha alma, para repreender todo Simei dos meus pensamentos, todo Abiatar da minha casa. Pai, em nome de Jesus, eu rejeito hoje a desobediência, rebelião, violência. Pacifico meu coração. Eu rejeito hoje a esperteza, a malícia. Eu quero ser sábio, não esperto, sábio. Senhor, eu rejeito a maledicência, a acusação, a crítica, e eu me arrependo de toda deslealdade. Sai, Abiatar, sai, Simei, sai, Adonias, sai, Joabe, e que venha paz, que venha Shalom, em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Você aí na sua casa é só falar amém. Quando você fala amém, você toma posse do mundo espiritual. Deus te abençoe graciosamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, sobre toda a sua família, sobre todos os que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, e que aí na sua casa você possa dizer amém, em nome de Jesus.